Por fim, então, pessoal, na prova verde ainda, questão 16. A questão 16 diz o seguinte: a respeito da garantia constitucional da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos no processo penal, no processo, né, analise as afirmativas a seguir. Aqui eu já antecipo. Foi considerada correto apenas o item 1, ou seja, a letra A é a letra correta. Quando eu digo foi considerada, nós ainda não temos o gabarito oficial, né, mas aqui pela análise da prova já é possível afirmar que esse aqui vai ser o item que vai ser considerado o item correto, tá? Então a letra A correta, apenas o item 1 está correto. A gente vai ver quando for falar do item 3, que é um item muito interessante e muito complexo, tá? De modo que não vai ser surpreendente se o item 3 vier a ser considerado correto, tá? Mas aqui tudo indica que não, que ele vai ser considerado errado, de modo que só o item 1 é o correto. Vamos lá. Item 1. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei de Interceptação e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e da complexidade da investigação. As decisões judiciais que autorizam a interceptação e suas prorrogações devem ser devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. Aqui, pessoal, de regra, saibam que apesar de a lei prevê, né, o prazo lá de 15 dias para durar a interceptação, a maioria esmagadora dos casos, pelo menos todos os casos em que eu já me deparei, em que havia interceptação, houve prorrogações. 15 dias geralmente não é o suficiente para ver, para que se obtenha aquele resultado que se pretende. Tá? Então, de regra, é preciso realmente prorrogações. Então, o primeiro ponto é esse: é possível prorrogar. Não é um prazo ali que deu os 15 dias, pronto, acabou, não tem mais jeito. Não, é possível prorrogar. Agora, como todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas de acordo com a Constituição, é preciso que essas prorrogações apontem a necessidade dessas prorrogações. Então, isso daqui não tem maiores mistérios. Aqui, o julgado em que foi dito isso foi o seguinte: tema 661 da repercussão geral, tá? Já foi fixada a tese lá, deem uma olhadinha depois, mas diz basicamente o que está nesse item aí. Tema 661 de repercussão geral. Agora vamos passar para o item 2, item interessantíssimo. Diz o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STF, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou o acórdão. É aquilo que a doutrina chamou, de forma até um tanto jocosa, de desentranhamento do juiz. O que é isso aqui? Essa previsão ela estava contida no parágrafo 5º do artigo 157, foi introduzida pelo pacote anticrime e previa justamente isso. Toda vez que um juiz se deparasse com uma prova ilícita e declarasse a ilicitude dessa prova e a sua consequente exclusão do processo, esse juiz, o José das Couves, o João Marcos, o Antônio da Silva, esse juiz ficaria impedido de atuar naquele processo, de modo que deveria o feito ser redistribuído ao seu substituto legal. A ideia por trás desse dispositivo, que foi declarado inconstitucional, já antecipo, foi seguir a mesma linha da preocupação do legislador do pacote anticrime quando previu o juiz das garantias. Era uma preocupação de tentar, de alguma forma, preservar o quadro mental do juiz que vai julgar o mérito da causa. Essa linha de pensamento, que, ressalto, não prevaleceu no Supremo, entende o seguinte: o juiz que tem contato com a investigação desde o seu nascedouro, ele tende a criar, até de forma instintiva, diversos vieses e heurísticas que caminhariam junto com ele quando ele fosse julgar o mérito daquela ação. Então, para garantir uma maior imparcialidade do julgador que vai julgar o mérito da ação, entendeu-se por bem, o legislador entendeu por bem separar, de modo que o juiz da fase pré-processual não fosse o mesmo juiz que fosse fazer instrução e julgar o mérito da ação. O que o Supremo disse em relação a isso, tanto quando analisou o juiz das garantias, como também quando analisou o parágrafo 5º do artigo 157? Ele diz o seguinte: olha, o juiz é um ser profissional e um ser racional. Então, o controle das decisões judiciais não se dá a partir de elucubrações sobre se ele agiu ou não de alguma forma enviesado em razão do conhecimento que ele teve em determinado momento. Não é assim que se controla a decisão judicial. Se controla pela fundamentação
que deve ser racional da decisão judicial. Então, o que o juiz deve fazer quando vai absolver ou condenar? Ele deve analisar as provas produzidas, verificar se essas provas corroboram ou refutam as hipóteses que estão em jogo. Geralmente são as hipóteses acusatórias e a defesa também pode trazer hipóteses concorrentes para explicar, com base nas mesmas provas, para explicar o fato de uma forma compatível com a inocência daquele acusado. Então, é esse exercício racional que vai ser lançado na fundamentação que vai permitir o controle da decisão judicial. De modo que o juiz, então, que declara, e veja, qual seria o sentido? O juiz que reconhece a ilicitude da prova, como se entender que esse juiz, de alguma forma, vai acabar julgando, considerando essa prova? Não faz muito sentido. Então, seria mais natural que ele nem reconhecesse a ilicitude da prova. Então, o Supremo veio e disse isso. E há um segundo argumento também, de ordem já mais pragmática, além dessa questão da racionalidade da atuação judicial, é o de evitar atuações de má-fé para a escolha do juiz. Então, o Supremo falou disso, inclusive consta na ementa. O que poderia acontecer se esse dispositivo fosse mantido constitucional? A parte desgostosa do juiz para quem foi distribuído o feito poderia dolosamente produzir, juntar, por exemplo, aos autos um documento obtido por meios ilícitos, para obrigar o juiz a reconhecer a ilicitude daquela prova, desentranhar aquele documento, né, excluir aquela prova, e automaticamente reconhecer o seu impedimento e enviar o feito ao seu substituto legal. Então seria uma forma de escolha do julgador, caso a parte, e nota-se que isso claramente é uma atuação de má-fé, mas era um dispositivo que permitia isso. O Supremo falou, olha, isso daqui não é possível, então, aliado àquela questão da atuação racional, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 157. Então, por isso, o item 2 está errado. Agora, vamos para o item 3. As provas, que esse, para mim, foi o item mais complexo aqui dessas três questões de processo penal. As provas derivadas das ilícitas não serão admitidas no processo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade, vírgula, quando puderem ser obtidas por fonte independência ou quando forem produzidas comprovadamente de boa-fé. Aqui, eu consigo visualizar duas razões para considerar esse item errado, tá? Só que essas duas razões elas podem também fazer com que o examinador considere correto. Eu vou explicar. Primeiro ponto. Majoritariamente se entende que a teoria da boa-fé, como uma teoria lá nos Estados Unidos utilizada como exceção à ilicitude por derivação, essa teoria não estaria acolhida no Brasil. A maioria entende que a teoria da boa-fé não é acolhida no Brasil, certo? Entretanto, existe um julgado do STJ, vou passar aqui para vocês agora. O HC 633441 do STJ. Neste julgado, eles citam expressamente a exceção da boa-fé e aplicam essa exceção da boa-fé. E fazem até uma análise interessante comparando isso com a ideia da teoria do juízo aparente, que é aquela situação em que o juiz que, por exemplo, decretou, que autorizou uma interceptação telefônica, quando o fez, tudo indicava que ele era o juízo competente. Então ele vai lá e autoriza a interceptação telefônica. E aí, no curso da execução da medida, se descobre o envolvimento de alguém com foro por prerrogativa de função. E aí o que acontece? Quando se descobre o envolvimento de alguém com foro, o caso deve ser enviado imediatamente ao juízo competente, que, se for o caso, depois vai decotar e vai redistribuir, caso haja, geralmente há, né, coautores e partícipes. Mas o fato é que quando houve a decretação a autorização da medida, ele aparentemente era o juízo competente, porque não se sabia ainda do envolvimento de uma autoridade com foro por prerrogativa. Então, essa decisão aqui do STJ, HC 633441, diz que esse seria um outro exemplo em que o Supremo Tribunal Federal aplica, ainda que não de forma expressa, né, essa teoria da boa-fé. O que é a teoria da boa-fé lá nos Estados Unidos? É a ideia de que aquele agente de polícia, por exemplo, que vai cumprir um mandado, ele age de boa-fé quando cumpre um mandado expedido por uma autoridade judicial, ainda que, por exemplo, essa autoridade judicial seja incompetente. Não tem como aquele agente de polícia saber disso. De modo que o que ele vier a encontrar no cumprimento daquele mandado seria, em razão da boa-fé, considerado uma exceção à ilicitude por derivação. Mas, repito, majoritariamente se entende que essa teoria não foi adotada no Brasil, certo?
mas é importante citar essa exceção. É por isso que eu digo, quando ele fala ali da teoria da boa-fé, não vai ser assustador se o examinador considerar correto, mas tudo indica que ele considerou aqui incorreto também por conta dessa parte final do item. O outro ponto também, que faz com que o item seja errado, é o seguinte. Veja, primeiro ele traz uma afirmação. As provas derivadas das ilícitas não serão admitidas no processo. Ok, essa é a regra. Salvo quando, e aí ele vem e traz algumas exceções, só que ele esquece de trazer uma exceção, por exemplo, da descoberta inevitável. Não está aqui. Ele cita quando não evidenciado o nexo, quando puderem ser obtidas por fonte independente, e depois ele cita ali, que é o que a gente já falou, quando forem produzidas comprovadamente de boa-fé. Então ele deixa de citar a descoberta inevitável. Aqui, a rigor, quando ele deixa de citar como ressalva, a forma como foi redigido o item torna esse item errado. Porque não é salvo quando não é evidenciado 1 e 2 e 3. É salvo quando não é evidenciado esses e mais a descoberta inevitável. Mas por que eu disse que não vai surpreender se ele considerar correto? Porque ele pode ter considerado a literalidade do código. E na literalidade do código não há referência à descoberta inevitável. E pior, o legislador errou quando conceituou fonte independente e ele conceituou trazendo a descoberta inevitável. Então ele chama de fonte independente aquilo que na verdade é descoberta inevitável. Então, se o examinador aqui tiver considerado, primeiro, a literalidade do código, e segundo, se ele for da corrente que autoriza a teoria da boa-fé, esse item vai vir correto. Só que eu acho isso pouquíssimo provável. Eu acredito que, primeiro, o examinador aqui considera o que a doutrina traz sobre exceções à derivação, à ilicitude por derivação, entre elas a descoberta inevitável, e a doutrina essa que aponta a tecnia da literalidade do código. E também eu acredito aqui que o examinador foi com a maioria da doutrina e da jurisprudência, inclusive, no sentido de não aceitar a teoria da boa-fé para afastar a ilicitude. E aí, então, qual é a diferença entre fonte independente e descoberta inevitável, para a gente encerrar? A diferença central é a seguinte: na fonte independente, existem nos autos do processo duas fontes primárias que desembocam, que dão origem a a prova que é chamada prova secundária. Então você tem a prova secundária, que ela é, em princípio, lícita, e você tem duas fontes das quais se originou aquela prova secundária. Só que uma dessas fontes primárias é lícita e a outra dessas fontes primárias é ilícita. Então, toda vez que existe no processo, existem duas fontes, uma lícita e uma ilícita, e essas duas fontes desembocaram naquela prova secundária, entende-se por manter essa prova secundária, porque afinal há uma fonte lícita da qual se originou aquela prova. Essa é a teoria da fonte independente. A teoria da descoberta inevitável é muito parecida. Na essência é o mesmo, exceto por um detalhe, que é o seguinte: na descoberta inevitável, nos autos só existe uma fonte, que é a fonte ilícita. A fonte primária ilícita, da qual derivou a prova secundária, que é, em princípio, lícita, mas ela acaba sendo declarada ilícita por derivação. Só que o que o julgador faz? Ele analisa aquele conjunto probatório e analisa os passos tradicionais e ordinariamente acontece no curso da persecução penal para dizer o seguinte: olha, apesar de esta prova B ter decorrido de uma prova A que é ilícita, mas esta prova B, ela inevitavelmente seria descoberta pelos trâmites ordinários da persecução, porque certamente aconteceria tal coisa no curso da persecução que traria essa prova secundária, então eu vou manter a licitude dessa prova secundária. Um exemplo ajuda a esclarecer. Imagine a seguinte situação, e esse foi um caso Nix versus Williams, de 1984. Imaginem que um determinado suspeito é interrogado de forma subrepetícia dentro de uma viatura policial, sem o aviso de Miranda. Então não se avisa ele dos direitos de permanecer em silêncio, de que tudo que ele disser pode ser usado contra ele e de que existe o direito ao advogado, né? Ele não é informado disso. E naquela conversa gravada, ele informa onde desovou o corpo. Olha, eu deixei o corpo no quilômetro 10 da rodovia tal. Só que, paralelamente a isso, o que estava sendo feito? Um grupo de voluntários daquela comunidade
tinha se juntado em busca daquele corpo, que esperava-se que encontrasse o corpo vivo ou morto, enfim. Vários voluntários se juntaram e traçaram um plano de busca, um mapa. Desenharam no mapa. A gente vai começar aqui, depois a gente vai passar por aqui, depois a gente vai passar por aqui, por aqui, por aqui. E quando se observou que, paralelamente àquela entrevista, aquele interrogatório subreptício, em que o investigado disse onde estava o corpo, paralelamente havia esse plano de busca dos voluntários. E nesse plano de busca estava lá exatamente o lugar onde estava o corpo, estava marcado no mapa como um lugar em que eles necessariamente passariam. Então vejam, se nós pegamos esse exemplo hipotético e observamos um processo em que as duas fontes primárias estão nos autos, a gente vai falar de fonte independente. Ou seja, chegou-se ao corpo, mas havia aquela. Chegou-se ao corpo tanto porque o investigado falou onde estava, como também porque os voluntários chegaram até lá. Aí é fonte independente. Agora, se por acaso chegou-se primeiro ao corpo em razão da informação levada pelo investigado, obtida por meios ilícitos, porque não houve aviso de Miranda, chegou-se primeiro em razão disso. Mas o juiz observa o seguinte: olha, eu estou vendo aqui que chegou-se na prova B em razão da informação do investigado. Entretanto, eu noto que também há aqui um mapa que foi feito pelos voluntários, e esses voluntários, apesar de terem andado apenas 10 quilômetros, mas se eles andassem mais 10 quilômetros dentro desse mapa deles, eles chegariam lá. Veja, eles não chegaram, mas eles chegariam. Eu consigo ver que eles chegariam. Aí a descoberta é inevitável. Tá? Então, resumindo aqui, o item 1 está sem dúvida correto, o item 2 está sem dúvida errado. E o item 3, muito provavelmente, vai ser considerado errado, tanto em razão da adoção da teoria da boa-fé, que majoritariamente se entende que não é adotada, como também em razão da forma como foi redigida o item, que não fez referência à descoberta inevitável. Então, isso também torna errado o item, tá bom, pessoal? Depois eu vou disponibilizar para vocês, quem quiser, um texto já detalhado, com tudo isso que eu falei, mas com alguns julgados, quem quiser estudar um pouco melhor, para poder aprofundar esses estudos, tá bom? Boa sorte a todos.